E aí, pessoal, dá para rodar Stable Diffusion num MacBook? Bom, dá para ver aqui que a resposta é sim. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como essa instalação é feita, quanto tempo demora para gerar uma imagem, será que vale a pena? Essa resposta vocês vão ver só no fim do vídeo. Vamos lá. Então vamos lá para a instalação do Stable Diffusion WebUI aqui no Mac. Já estou no GitHub do Automatic 1111 e aqui na página de Wiki a gente vê que tem os passos para a instalação no Apple Silicon, né, que são os processadores mais novos da Apple, M1, M2 e M3. A gente vai ver aqui ó, que tem uma instalação automática, 6 passos aqui que a gente tem que seguir, então vamos lá seguindo os passos. O primeiro é a instalação do Homebrew. Homebrew é um gerenciador de pacotes para o Mac, também tem para o Linux, mas ele é mais popular no Mac. Lá no Linux eu uso mais o apt, no Windows tem o Winget, né? Então aqui no Mac a gente tem o Homebrew. Aqui tem a linha, né, o comando do terminal que instala ele, então eu copio aqui e eu abro o terminal. Mas aqui no meu computador eu não uso o terminal padrão do Mac, eu uso o iTerm. iTerm é esse carinha aqui. Ele é como se fosse um terminal um pouco mais avançado. E aqui a gente cola aquele comando lá do Homebrew, né? A instalação do Homebrew. Só que eu já tenho ele instalado aqui. Então apaga isso aqui tudo, porque no meu caso eu não preciso, mas vocês fariam essa instalação. Para saber se instalou corretamente, só digitar aqui ó, brew, você já vai ver aqui uma lista de opções que ele já te dá. Então, voltando lá na instalação, a gente vai para o passo número 2, que é usar o brew para fazer a instalação do CMake, Protobuf, Rust, Python, Git e wget. CMake, né, é o compilador do C, Protobuf, eu não sei o que é. Depois eu descubro. Rust deve ser o compilador do Rust, Python é o interpretador da linguagem Python, né, na qual é feita o Automatic 1111, o Stable Diffusion WebUI. O Git é o gerenciador do repositório, onde está o Automatic 1111, o Stable Diffusion WebUI. E o wget deve ser alguma dependência para baixar algum arquivo da internet, né? Quando a gente faz a instalação do Windows, a gente instala só o Python e o Git. Mas aqui no Mac a gente precisa de mais coisa. Tudo bem, não tem problema não. Então vou copiar aqui, ó, essa linha, copio e volto lá para o terminal, colo lá no terminal e mando executar para fazer essa instalação. O Brew vai baixar tudo isso da internet e aí vai fazer a instalação logo em seguida. Pronto, tudo instalado. Para mim aqui demorou 3 minutos apenas. Então agora eu já devo ter o Git aqui, vamos fazer um teste. Olha só, o Git já apareceu. Eu devo ter o Python também, vamos fazer um teste aqui. Opa, Python não encontrado. Vamos colocar aqui Python 3. Tá aqui, ó, 3.12.4. Mas será que foi esse que instalou mesmo? Vou dar uma conferida, daqui a pouco eu volto. Não, olha só, instalou o Python 3.10. Vamos continuar os testes para ver se vai ter algum conflito entre aquele 3.12 e esse 3.10. Se tiver algum conflito, eu volto atrás. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. O passo número 3 é clonar o repositório do Stable Diffusion WebUI. Então, o comando aqui é um git clone normal, é aquele mesmo comando que a gente usa no Windows, no Linux. Então, vamos direto lá para o terminal. Aqui eu vou criar uma pasta chamada apps, né? Eu gosto de criar uma pasta com esse nome. Eu faço isso tanto no Windows quanto no Linux, embora no Linux eu não mostre muito no canal, mas eu costumo fazer isso também. Vou dar o git clone aqui e ele vai clonar o Stable Diffusion WebUI dentro da pasta apps barra Stable Diffusion WebUI, que é essa aqui, ó. Então eu posso ir aqui no Finder, eu posso ir aqui no meu usuário, indo aqui em Go to Home, e aí eu vou ver a pasta apps que eu criei, tá aqui, ó. Eu posso até arrastar essa pasta apps e deixar ela fixa aqui, ó, nos favoritos, e aí fica mais fácil eu encontrar depois as minhas aplicações de IA. No caso tá aqui, ó, o Stable Diffusion WebUI, ó, baixou tudo aqui. Uma coisa que tem que fazer, e que é descrita lá no passo número 4, é baixar um modelo do Stable Diffusion. No caso, eu vou baixar o Cyber Realistic, aqui do Civit AI, tá bom? Então, vou baixar esse modelo, versão número 5, e aí a gente tem que mover isso para dentro da pasta models barra Stable Diffusion, tá bom? Isso depende da sua internet, quanto que vai demorar para baixar, né? Eu recomendo baixar a versão Pruned FP16, que é menorzinha, 2 GB, tá bom? Então, eu vou baixar aqui e vou mover lá para a pasta. Tá aqui, ó, foi baixado já, 2.13 GB, e para onde eu movo? Eu movo lá para dentro da pasta do Stable Diffusion WebUI, para dentro da pasta de modelos, e lá dentro da pasta de modelos tem uma pasta Stable Diffusion. Tem até uma dica aqui, ó, coloque os checkpoints do Stable Diffusion aqui. Então, pronto, coloquei aqui. E agora a gente vai para o último passo,
É o último passo da instalação, porque o sexto passo é só se você quiser reiniciar, né? O último passo da instalação é entrar no diretório do Stable Diffusion WebUI e executar o webui.sh. Isso aqui a gente meio que já fez, né? A gente entrou já aqui, ó, na pasta do Stable Diffusion usando o comando cd. Então agora tudo que a gente precisa é fazer o .webui.sh. O que esse comando faz? Ele vai criar um virtual environment do Python, vai instalar todas as dependências aqui dentro, incluindo o Torch, tá ali, ó, tá baixando o Torch 2.3.1. Isso aqui é bem interessante, porque no Mac, eu nem sabia que tinha Torch para Mac, mas tem, ó, um Torch de Mac OS X ainda, né? Mas enfim, vamos deixar ele instalar as bibliotecas ali, vamos deixar ele instalar as dependências. No Windows, isso aqui demora mais ou menos 5 a 10 minutos, depende da sua conexão à internet, depende da sua máquina. Aqui no Linux, já passou 1 minuto. Eu vou deixar rodando aqui e daqui a pouco eu digo para vocês quanto tempo demorou, tá bom? E já instalou, demorou mais ou menos 3 minutos. Eu estou vendo aqui que ele já está, olha, iniciando a WebUI. Então aqui ele já não está mais instalando nada, ele já está iniciando o Stable Diffusion. E olha só que interessante, uma opção aqui, Use CPU. Então ele está usando a CPU. Isso é meio óbvio, né? Porque não existe GPU discreta em computadores Mac, né? A gente sabe que Mac é um System on a Chip, né? Então tem processador, GPU, memória, é tudo num único chip, não tem GPU discreta, não tem uma NVIDIA aqui num computador Mac. E isso é uma grande questão. Já que não tem uma NVIDIA aqui, o que é óbvio, né? Quanto tempo ele demora para gerar as imagens? Porque a gente sabe que num computador normal, sem GPU NVIDIA, até é possível instalar o Stable Diffusion, só que ele é muito, mas muito demorado para fazer a geração das imagens. E olha só, já está iniciando aqui, e iniciou a interface do Stable Diffusion Web UI. Vamos ver se ele reconheceu o modelo. Ah, reconheceu, tá aqui ó, o CyberRealistic, que eu já coloquei na pasta. Vamos ver que versão do Python que ele está usando, 3.10.14, olha só que interessante. Ele conseguiu usar a versão que a gente instalou usando o Brew. Ele não pegou a versão 3.12, que é aquela versão que já veio pré-instalada. Outra coisa interessante, está usando o Torch 2.3.1, é uma versão bem recente do Torch, e como a gente viu lá no console, é uma versão para macOS. Ele não está usando Xformers, depois a gente tem que ver se a gente pode ou não instalar Xformers aqui no Mac para acelerar, né, a geração das imagens, mas é isso. Vamos tentar fazer a geração das imagens, mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse Mac aqui é um MacBook Pro, relativamente novo, ele é um Apple M3 Pro, na verdade é o último modelo, né? O chip M3 é o último modelo, não é o M3 padrão, ele é o M3 Pro, ele é o modelo do meio, ele também não é o Maxi, né? É o Pro, que é aquele do meio do caminho. Ele tem 18 GB de memória RAM, ele não tem VRAM, óbvio, né? Porque VRAM é coisa de GPU discreta, e eu tô rodando a última versão do Mac, que é a Sonoma 14.5. Tá bom, agora que vocês já sabem que máquina é essa, vamos tentar fazer uma geração aqui de imagem. Escrevi meu prompt bem simplesinho aqui, um homem em um campo vestindo um smoking, né, um tuxedo em inglês. Sampling method veio o padrão, que é o DPM++ 2M, o schedule type veio automático, provavelmente vai usar o chorus aqui, 20 passos, né, no sampling step, e resolução padrão aqui do Stable Diffusion 1.5, 512 por 512. Vou mandar gerar. Será que vai funcionar? Clicando em gerar. Olhando aqui o prompt, a imagem está sendo gerada, olha só. Progresso ali. Vamos esperar um pouquinho. Parece que vai demorar mais ou menos uns 19 segundos e gerou a imagem aqui. A imagem dentro daquilo que a gente espera do Stable Diffusion 1.5. Claro que para gerar uma imagem boa a gente tinha que instalar um AD Tailor, né, para dar uma melhorada no rosto, dar uma melhoradinha nas mãos, teria que rodar o High-Res Fix, né, mas enfim, como uma imagem base, né, tá uma imagem ok. E gerou em 20 segundos. Vamos ver se ele mostra aqui também. 20 passos, tá aqui, ó. Foi um pouco mais, na verdade. 22.1 segundo. Comparando esse resultado com o resultado que eu teria em um computador com uma RTX 3060. Na 3060, essa imagem seria gerada mais ou menos ali em 5 a 6 segundos. Aqui demorou 22, então demorou quase 4 vezes mais. Para um computador que não tem uma placa NVIDIA,
Esse tempo tá ótimo, na verdade. Você não conseguiria gerar nesse tempo usando uma CPU num PC. Agora, no Mac, eu não sei dizer exatamente, de uma maneira técnica, como é que isso aqui foi gerado, porque a gente não tem a GPU discreta da NVIDIA. O que a gente tem no Mac é um System on a Chip, né, o Apple Silicon, que na verdade é uma mistura de cores de CPU, vamos dizer assim, né, cores para processamento geral, uma mistura de cores de GPU, que seria cores gráficos, e uma mistura de cores neurais, que talvez seja alguma coisa parecida com os tensors que tem na NVIDIA. Um pouco difícil saber, mas ele tem esses 3 tipos de cores e tem muitos de cada um. Será que ele balanceia entre os de CPU, porque tá use CPU? Será que ele usa os neurais, porque esse aqui não é machine learning, mas né, é um modelo de IA? Ou será que ele usa os de GPU, porque enfim, não dá para saber exatamente no Mac. Eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, mas o que interessa para a gente é que sim, é possível instalar o Stable Diffusion Web UI no Mac. E dois, ele gera, não é super rápido, mas é relativamente rápido, 20 segundos, né? Dá para esperar 20 segundos. Eu recomendo rodar o Stable Diffusion Web UI no Mac? Não, não recomendo. Eu preferiria fazer o seguinte: usar o meu PC, eu tenho um PC, né, com Windows, né, e com Linux também, usar o meu PC como um servidor e acessar aqui no Mac como se o Mac fosse um cliente desse servidor de Stable Diffusion que estaria rodando numa máquina Windows com uma GPU da NVIDIA. Ou uma segunda opção, eu rodaria o servidor na nuvem, em um serviço como o Run Diffusion, né? E aqui seria realmente só um cliente de novo, só que eu nem teria um computador na minha rede local, um computador meu rodando o Stable Diffusion, estaria rodando lá na nuvem, eu estaria pagando ou uma assinatura ou pagando por tempo de uso. Mas, de qualquer forma, é uma opção interessante você ter ele local, né? E se você não se importa em esperar 3 ou 4 vezes mais do que num computador Windows com placa NVIDIA, é uma boa opção. Lembrando que esse aqui é o chip M3 Pro, que é bem mais potente, vamos dizer assim, né? Bem mais performático do que o chip M3 normal, né? E aqui também tem 18 GB de RAM, diferente de 8 GB que vem por padrão ali no chip M3. Então, tem uma distância ali. Pense nisso se você está realmente pensando em rodar no Mac. Aqui é um M3 Pro, tá bom? Não é o M3 normal. Mas fica aí a adição de que é possível, né? Então, acho que por hoje é isso. Ah, não, calma. Eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho um curso de Stable Diffusion, se você está querendo saber tudo sobre Stable Diffusion, né? Eu acabei falando aqui, o Sampling Method de PM++, 2M Cars, acabei falando de High-Res Fixing da agorinha, né? Falei um pouco de A.D. Taylor, né? O próprio prompt que eu escrevi, ou o modelo que eu escolhi aqui, se você quer saber mais sobre tudo isso, saber a fundo, né? Sobre como fazer geração de imagens de uma maneira profissional, usando o Stable Diffusion, eu tenho um curso que ensina tudo isso. São mais ou menos ali 5 horas de aula, dividido ali em 16 capítulos. Esse curso, ele costumava estar no YouTube. Ele ainda está no YouTube. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele ainda está lá. Só que eu estou migrando ele para uma nova plataforma, que é a plataforma da Hoje na IA. Pois é, agora a gente tem a plataforma aqui hoje na IA, a nossa própria plataforma fora do YouTube, né? Estamos saindo, colocando nossas garras ali para fora do YouTube. E a partir daqui a gente pode acessar o curso de Stable Diffusion do Hoje na IA. Se você clicar aqui em Conheça o Curso, você vai ser redirecionado aqui para a página do curso, tá? Aproveite, está em promoção, tá por metade do preço, tá? Você pode parcelar aí em até 10 vezes, então fica um valorzinho bem em conta, e aí você tem acesso a todas as aulas desse curso, tá? Leiam aqui um pouco sobre para quem é esse curso, leiam um pouco aqui sobre quem eu sou, vejam aqui quais as aulas do curso, tá? Tudo que você vai aprender. Se você estiver satisfeito com tudo isso, clique aqui em Quero comprar agora. Então, fica a dica aí. Esse é o melhor curso de Stable Diffusion disponível em português. Se você ainda não está preparado, né, para comprar esse curso, mas quer aprender um pouco mais, fica a dica aí de se tornar membro do meu canal ou de simplesmente assinar, é de graça assinar aqui o meu canal, né, se tornar um inscrito, e aí você olha aí uma das centenas de vídeos que eu já fiz sobre Stable Diffusion. Então, por hoje é só, pessoal. Fica a dica aí, ó, cursinho aqui, ó, cursão de Stable Diffusion, assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!